Um dos candidatos praticamente saiu da disputa. Agora, a luta pelo título de pilotos é uma batalha frenética entre dois homens vestidos de laranja. Sejam bem-vindos à 12ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Os eventos na Áustria quase eliminaram o atual campeão mundial da disputa, que precisaria de um milagre para voltar à luta. E agora, na casa da equipe laranja, começará a luta direta. De um sonho onde apenas os pilotos da McLaren têm chances de conquistar o primeiro título. É o sonho de todos, mas a realidade de poucos. E esse duelo mano a mano prosseguirá no lendário circuito de Silverstone, na Inglaterra, o berço da Fórmula 1. Após 75 anos com curvas imponentes, permanece um dos maiores desafios da categoria. A McLaren buscará a vitória em casa, com Norris diante de sua torcida e Piastri atacando onde mais dói. Chegou o momento em que ambições e sonhos se cruzam, e este ano teremos um novo campeão, mas ainda falta ver se será australiano ou britânico. Vamos dar início assim à prévia do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2025 da Fórmula 1. Mais uma pontuação nula do atual campeão mundial praticamente encerrou suas chances de título. E tudo indica que, prestes a chegar ao meio da temporada, esse duelo é um mano a mano direto entre os pilotos da McLaren. Falta pouco para o meio da temporada. Só podemos esperar que, a partir de agora, cada confronto seja mais intenso, nos aproximando pouco a pouco do desfecho dessa história. Mas agora, neste fim de semana, os pilotos enfrentarão o circuito que está na Fórmula 1 desde 1950. A fera britânica de Silverstone, que é um dos circuitos mais imponentes do calendário atual da Fórmula 1. Então, senhoras e senhores, é hora de conhecer o recinto que dará vida a esta nova rodada do Mundial. Por meio das chaves, setores e dados oficiais do próprio circuito. Northamptonshire, Inglaterra. Sua pista é o circuito de Silverstone, antigo aeródromo da Segunda Guerra Mundial, construído em 1947, agora como um circuito permanente. E que é a casa do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Percurso de 5,8 km, 52 voltas, 18 curvas, 2 zonas de ativação do asa móvel e 2 zonas potenciais para ultrapassagens. Caracterizado por ser um circuito ridiculamente rápido, com curvas monstruosas e de altíssima velocidade. O primeiro setor é uma combinação técnica, com algumas das poucas curvas lentas do circuito e uma longa reta. Ele inicia com uma mescla de curvas lentas e velozes, onde aspectos como os freios e a aderência são colocados à prova na hora de enfrentar essas curvas. É crucial sair bem tracionado da curva 4, The Loop, pois logo em seguida entra-se na reta de Wellington, uma zona de ativação do asa móvel. O dispositivo se estende por toda essa reta até a freada da curva 6. Apesar de sua distância não ser tão grande, é uma zona fundamental para realizar manobras de ultrapassagem. Por isso, saber perseguir os rivais nessa parte específica do circuito é extremamente importante se você quiser conquistar alguma posição na corrida. A velocidade absurda não reduz no segundo setor. O circuito possui 9 curvas, sendo algumas das mais desafiadoras e rápidas de toda a temporada da categoria principal. Ele começa com as curvas lentas de Lillfield e Woodcut, mas a partir daí a velocidade aumenta e praticamente não diminui em nenhum momento. Dando atenção especial às curvas de Cobbs, a curva brutal de alta velocidade para a direita e às belas Maggots, Beckett e Chappell. Curvas em S de altíssima velocidade que testam a aderência e a aerodinâmica do carro. Em curvas bastante complexas, rápidas e, claro, difíceis. Cada curva exige um traçado preciso e que o carro tenha uma aderência excepcional. Por isso, esse trecho em particular exige do carro como nenhum outro ponto do circuito e castiga duramente os pneus. São curvas extremamente complicadas, mas sem dúvida um desafio espetacular, digno de um circuito de classe mundial, como é justamente o de Silverstone. E para o terceiro setor, apenas 4 curvas, mas da mesma forma, essa viagem termina como começa, em altíssima velocidade. Depois da curva Chapel, os pilotos iniciam o terceiro setor na reta hangar, a segunda e última zona de ativação do asa móvel no circuito. Se o piloto sair colado no adversário no segundo setor, nesta reta é possível tentar uma ultrapassagem, sendo a segunda melhor zona para isso em toda a pista.
No final desta reta está a rápida curva Stowe, onde os pilotos tentam sair com a maior velocidade possível. Porém, devem tomar cuidado para não ultrapassar os limites da pista e serem penalizados. Sendo uma curva que exige uma freada forte na entrada, mas é extremamente rápida. E para finalizar essa viagem, temos o setor de curvas lentas de Klopp, onde a frenagem e a tração são priorizadas. Para assim colocar fim à viagem monstruosamente frenética desta belíssima pista. Silverstone é um circuito tradicional, mas turbinado, com curvas monstruosas e velocidades insanas. E tudo isso em um traçado que respira história, magia e total espetacularidade. E, em resumo, no primeiro setor, o elemento mais importante são os freios e a tração. No segundo, a aderência do carro nas curvas de alta velocidade e, no terceiro, uma boa capacidade de velocidade que o monoposto possa desenvolver. Além disso, este circuito é um dos que tem maior probabilidade de acionamento do safety car durante uma corrida. Sim, ele tem áreas de escape amplas, mas a alta velocidade das curvas faz com que as saídas de pista geralmente resultem em acidentes violentos. Desde a invenção do 1993, ele já apareceu 28 vezes neste circuito. Mas a probabilidade de que apareça um safety car durante a corrida é de até 89%. E por ser uma pista tão rápida, não há um ponto em particular que se destaque em perigo, já que perder o carro em Copse, em Maggots e Beckett's, ou nas curvas de Brooklands ou Stowe poderia fazer com que o carro fique preso na caixa de brita, ou acabe batendo no muro e, com isso, provocar a entrada de um safety car. Neste circuito, os freios não são tão exigidos, já que há poucas curvas lentas que exigem freadas fortes. No entanto, a tração é um elemento um pouco mais exigido a cada volta neste circuito, tornando-se um fator extremamente importante nas configurações. Os carros para Silverstone geralmente utilizam setups de carga aerodinâmica média-alta para lidar com as numerosas curvas rápidas da pista. Mas é preciso manter velocidade suficiente para não perder ritmo nos trechos com longas retas. E este circuito tem duas zonas para tentar qualquer manobra de ultrapassagem. A primeira é a combinação da reta de Wellington com a freada da curva 6. Para ultrapassar, o piloto perseguidor precisa sair colado das curvas lentas e seguir o rival por toda a reta. A vantagem da curva de Brooklands é permitir ataques por dentro e por fora, se você souber posicionar o carro. E devido à distância da reta, na maioria das vezes, as manobras terminam na freada. Por isso, é muito importante ter claras as referências na hora de enfrentar uma batalha e saber entrar corretamente nessa curva para acertar melhor o ápice. A segunda zona fica na reta do hangar e a forma de ultrapassar é basicamente a mesma. Largar bem próximo e com maior tração que o oponente nas curvas à frente. Se de alta velocidade e perseguir o adversário por toda a reta para tentar conquistar a próxima curva. Mas aqui a distância da reta permite finalizar as manobras antes da freada. Mas se não for possível, é viável ultrapassar novamente, dentro e fora da curva, priorizando entrada agressiva e bom posicionamento do carro nas voltas. Porque se você tentar por fora, a manobra pode dar certo, e muito bem, mas também corre o risco de ser jogado para fora e não conseguir completar a ultrapassagem. Assim, numa escala de 1 a 5, a dificuldade para ultrapassar nesta pista é 3. É complexo, e as manobras nesta pista são geralmente espetaculares. No pit lane de Silverstone, circula-se a 80 km por hora, sendo de trânsito rápido. O pit lane é extremamente longo, cortando apenas as últimas curvas do circuito. E uma parada com troca de pneus pode ser concluída em cerca de 29 segundos e o desgaste dos pneus neste circuito é extremamente elevado. Na verdade, o asfalto não é tão abrasivo, mas as cargas laterais a que o pneu é submetido e o estresse ao qual ele é levado acabam causando desgaste, porque os pneus são levados a um limite muito agressivo. Mas neste ano, a Pirelli decidiu ser mais ousada com os pneus que levará para este grande prêmio. Isso proporcionará uma gama mais macia em comparação ao ano anterior, possibilitando estratégias de 2 paradas nos boxes. E os pneus disponíveis para esta competição serão os C2, C3 e C4, que representam a gama intermediária do fabricante italiano. Como Silverstone, poucos circuitos no mundo. Os britânicos têm uma pista que é uma obra de arte, conhecida pelo desafio que impõe a pilotos e carros. Uma pista para valentes e pilotos velozes que sabem explorar cada limite. E onde aqueles que sabem fazer seu monoposto dançar nessas belas curvas encontrarão como prêmio os melhores resultados no domingo.
Sabem? Junho foi um mês repleto de diversos esportes como tênis, Fórmula, as 24 horas de Le Mans, o Mundial de Clubes de Futebol, a Copa e a NBA. Enfim, uma enorme quantidade de esportes que colocam à prova sua capacidade de acompanhar todos esses eventos, mas também o seu bolso. Frequentemente é necessário assinar diversos serviços de streaming para acompanhar esses eventos. Sem que você perceba, acaba pagando por várias plataformas diferentes. Mas há uma forma de poupar dinheiro e desfrutar de vários esportes sem prejuízo financeiro? Tanto por meio de uma ferramenta VPN fornecida pelos nossos amigos da Surfshark. A VPN é uma rede privada virtual que oferece funções como bloqueio de anúncios irritantes, segurança digital e proteção da sua navegação. Sua função mais popular permite mudar o protocolo de internet para se posicionar virtualmente em qualquer lugar do mundo. Como exemplo, Disney+. No México tem esportes como tênis, NBA ou IndyCar, mas não tem a Fórmula 1. Na Argentina, a categoria máxima é transmitida por essa plataforma. Usando o Surfshark, você pode mudar seu protocolo de internet para a Argentina e desbloquear seu dispositivo. Você pode assistir a Fórmula 1 diretamente no Disney+, evitando pagar outra assinatura em outra plataforma. O mesmo ocorre com diversos outros eventos transmitidos no YouTube, Netflix e Amazon, mas que não estão disponíveis no seu país. Além disso, essa função de trocar o protocolo de internet serve para desbloquear filmes ou séries que estão bloqueados regionalmente para o seu país. Com isso, te oferecendo um enorme potencial de navegação com uma única e simples ferramenta. Mas olha, para você testar na prática, acesse surfshark.com/Skyline e use o código Skyline para ganhar até 4 meses extras na contratação do serviço. Para testar em ilimitados dispositivos. Experimente por 30 dias e, se não te convencer ou não gostar, você tem garantia total de devolução do dinheiro. Então eu recomendo que você não perca essa oportunidade e aproveite os benefícios de ter uma VPN junto com nossos amigos da Surfshark. Nesta temporada, o assunto McLaren está em alta. A questão é que aqui, no seu circuito de caça, eles têm mais vitórias do que em qualquer outro lugar do calendário. Os pilotos lutarão intensamente por um título que aparenta estar apenas ao alcance dos pilotos de laranja. Além disso, muitas das últimas atualizações desses carros da era do efeito solo veremos aqui em Silverstone. Para muitos, o carro com que chegarem nesta pista provavelmente será o mesmo com que terminarão a temporada. Com tudo isso, senhoras e senhores, só nos resta analisar um por um das equipes e pilotos para esta prova. No Templo de Silverstone. Os atuais campeões mundiais de construtores reafirmaram sua supremacia. Eliminaram todas as dúvidas com um resultado arrasador no circuito de caça da Red Bull. Mas o mais importante é que foi confirmado que Norris e Piastri têm liberdade para batalhar. E parece que a equipe não vai intervir com nenhuma ordem de equipe, só pedindo que a disputa seja um confronto limpo e sem contato entre os dois pilotos. E neste fim de semana eles chegam ao circuito de caça da McLaren. A rodada que eles mais desejam vencer na temporada e onde não vencem desde 2008. Portanto, para a McLaren, a prioridade de vencer aqui é muito maior do que em qualquer outro circuito. E sendo Silverstone um circuito de tanta degradação, com a estreia dos pneus, 12, 13 e 4 permanecem como favoritos para vencer a corrida de domingo, mantendo sua força habitual. Por outro lado, Norris vem de vencer na Áustria e está motivado a buscar a vitória diante do seu público. Enquanto isso, Piastri tentará vencer seu rival em casa para aumentar a liderança no campeonato. A McLaren é a favorita neste fim de semana em Silverstone. E eles vão buscar essa tão desejada vitória, a mais especial para eles, que durante tantos anos escapou de suas mãos. Há rumores de que eles trarão melhorias para complementar as vistas na Áustria, considerando o ritmo deles. E se essas melhorias funcionarem, assusta bastante pensar em como eles podem se sair nesse circuito. Por isso, a McLaren está completamente ligada e tem tudo a seu favor para ser profeta em sua própria terra. Ferrer recupera a vice-liderança entre os construtores após bom desempenho na Áustria, com seus pilotos em terceiro e quarto lugar. Mas o resultado é bastante enganoso à primeira vista, não porque o ritmo do carro tenha sido ruim, mas porque é difícil avaliar sua situação. Considerando os problemas da Mercedes e a ausência de Verstappen da Red Bull na corrida, a equipe trouxe uma atualização no assoalho do carro que parece ter funcionado, mas ainda está distante da McLaren. E segundo alguns jornalistas, o redesenho da suspensão deles não chegaria para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, mas só para Spa-Francorchamps.
Portanto, para Silverstone, só podem contar com os pequenos progressos realizados. Parece complicado para eles repetirem o resultado da Áustria se a Mercedes e a Red Bull estiverem em melhor forma nessa corrida. E parece que a única maneira de virar essa temporada complicada que estão tendo é com esse pacote de melhorias. Os bons resultados ocasionais da equipe são obtidos apenas quando os adversários falham, fim de semana após fim de semana, e eles conseguem ter uma execução correta dos grandes prêmios. Mas para se manterem nessa segunda posição, isso parece que não será suficiente. A Mercedes enfrentou dificuldades na Áustria após o ótimo resultado no Canadá, indicando que não são apenas as altas temperaturas que impactam seu desempenho. Sim, eles sofreram muito com as altas temperaturas no circuito da Áustria e continuam enfrentando problemas de superaquecimento dos pneus. E o W16 não funciona bem nos asfaltos ásperos e abrasivos que, em combinação com as altas temperaturas, deram o terrível fim de semana que a equipe Mercedes teve, sem contar também a batida que Antonelli teve com Max Verstappen. Apesar da declaração de Simone Resta, eles não levaram atualizações de desempenho para o carro na Áustria, apenas ajustes específicos para o circuito. Por isso, talvez vejamos essas novas peças a partir de Silverstone. E considerando que o asfalto da pista favorece mais o W16. Com as baixas temperaturas esperadas, talvez vejamos os alemães em melhor forma neste circuito. Mas com o quão volátil é o desempenho desse carro, espere qualquer coisa, tanto para o bem quanto para o mal. E também lembrar que, devido ao acidente com Verstappen, Antonelli receberá uma punição de 3 posições no grid para a corrida na Grã-Bretanha. Corridas atrás, dissemos que o Mundial não tinha acabado para Verstappen após a Espanha, mas que seria muito desafiador para ele se recuperar. Com o abandono na Áustria, tirar 60 pontos com um carro apenas competitivo em certos circuitos e definitivamente atrás da McLaren, faz pensar que talvez as chances de Max tenham acabado neste 2025. Muitos dirão que não se pode descartar um piloto como Max Verstappen, e eu concordo, mas a Fórmula 1 não se trata apenas do piloto. Trata-se dos carros. Por mais habilidoso que o Max seja, se o carro não acompanha, como tem sido na maioria das corridas. É difícil crer que ele conseguirá virar o campeonato e conquistar seu 5º título em 2025. Ademais, circulam boatos na Red Bull de que Max pode ir para a Mercedes em 2026 caso determinadas condições se realizem. E inclusive, há rumores de que Max Verstappen só ficaria na Red Bull se Christian Horner saísse da equipe ou perdesse poder dentro dela. E a Red Bull sabe o quão difícil seria a vida deles daqui para frente caso venham a perder o tetracampeão. A Red Bull trouxe atualizações na Áustria e o restante é aguardado para Silverstone. No papel, essa pista cai bem para o RB21 com muitas curvas rápidas e poucas lentas. Além disso, não são esperadas altas temperaturas como as vistas na Áustria. Apesar dessas fortalezas, não parece suficiente para vencer os McLaren em condições normais. Mas certamente eles mereciam um fim de semana melhor do que o da corrida em casa. O que é certo neste ponto é que se não quiserem que a bomba interna de tensão exploda, é melhor que façam isso. Que pelo menos, como de costume, Max Verstappen saía com um bom resultado do circuito britânico. Ou será que o clima interno dessa equipe vai começar a ficar muito pesado a partir das próximas corridas? A Williams agora tem um novo problema com o qual se preocupar, que é uma confiabilidade que tem sido muito castigadora para eles já há algumas corridas. É um problema de refrigeração que a própria equipe admitiu que não tem uma solução fácil, muito menos rápida. Portanto, neste momento, só lhes resta tentar lidar com esse problema e fazer com que não os afete tanto. Essa falta de confiabilidade os impediu de pontuar nas últimas corridas, e seus rivais seguem se aproximando cada vez mais da sua posição. De acordo com informações obtidas, a Williams possui um pacote de melhorias em desenvolvimento para ser introduzido em um dos próximos grandes prêmios desta temporada, desde o circuito de Silverstone até Spa-Francorchamps. E justamente essa pista tem características benéficas para o carro, mas considerando seus problemas atuais que parecem não ter soluções a curto prazo para o desastre que enfrentam. Pode ser que esse 5º lugar no campeonato de construtores seja muito mais difícil de defender do que parecia à primeira vista. Apesar de a Haas talvez estar em um nível competitivo inferior a outros rivais do meio do pelotão, há algo que pode destacá-la. Sua constância nas últimas corridas para somar pontos tem sido notável. A questão é que essa regularidade não vai ser tão eficaz, levando em conta que agora até parece que a Sauber tem um carro mais competitivo do que o deles. Eles precisam de atualizações e não se sabe se vão trazer algum pacote para este grande prêmio, considerando a proximidade da fábrica.
mas eles precisam muito disso para se manterem na briga por esse quinto lugar de construtores. Porque do jeito que estão fazendo agora, vai ser bem complicado se eles marcarem um ponto e seus rivais marcarem 5, 6 ou 10. Na semana passada, justamente, falávamos que Lawson precisava melhorar para, aos poucos, eliminar as sombras de uma possível substituição. Ele foi o melhor piloto da Red Bull na Áustria, conquistando o 6º lugar. Esse impulso emocional a seu favor deve ser aproveitado para continuar evoluindo e se livrar das sombras de tudo que aconteceu no início da temporada. Para este grande prêmio, espera-se que a Racing Bull volte a somar pontos. E se Rudyard e Lawson estiverem em boa forma? Eles parecem neste momento ser a ameaça mais forte e direta que a Williams tem para esse quinto lugar no campeonato de construtores. As esperanças da Aston Martin de terminar o ano melhor recaem no próximo pacote de atualizações, que lhes dê o salto de desempenho que tem buscado. Rumores indicam que esse pacote pode chegar nas próximas corridas, concretamente em Silverstone, e esse pacote é fundamental para que a Aston Martin possa competir. Um resultado melhor em 2025 se os planos que eles vêm traçando funcionarem. Se não levarem nada, os pontos serão difíceis de conseguir. A menos que, como tem sido habitual, um dos seus 2 pilotos consiga uma ótima classificação e acertem na estratégia. Porque em ritmo eles estão muito atrás dos seus rivais. Mas a esperança ainda existe para a equipe da Aston Martin de terminar melhor do que um 8º lugar na tabela de construtores. A Sauber confirmou que veio para ficar no grupo do meio da tabela e que seu avanço é uma realidade. O que traz otimismo para quando começar a era da Audi. De que não é um desastre, como muitas pessoas vinham prevendo, embora ainda seja bastante cedo para afirmar isso. Por ora, a Sauber deseja repetir o feito e pontuar bem nesta competição, aproveitando que seu pacote funciona muito bem e que a cada corrida eles têm um melhor entendimento e compreensão desse pacote. Então, o objetivo é claro. E agora sim, Sauber tem armas suficientes para brigar pelos pontos e com isso tentar buscar melhores resultados a partir dessas corridas. O caso da Alpine continua sem solução à vista. Isso devido aos problemas internos que enfrentam, além da falta de potência e das poucas atualizações previstas para esta temporada. O que indica que dificilmente a Alpine conseguirá sair desse último lugar na tabela de construtores. Pierre Gasly e Briatore comentaram que não esperam atualizações em breve e que o ritmo de corrida do carro está completamente desastroso. E mesmo com uma boa classificação, manter as posições costuma parecer uma tarefa impossível. O foco deles para esta corrida é entender a dualidade desse ritmo, que às vezes eles classificam bem, mas na corrida acabam se despedaçando. Mas a verdade é que para Silverstone a situação não está nada boa para os franceses, que estão implorando para que 2026 comece o mais rápido possível. Quanto à meteorologia, neste fim de semana as coisas podem ficar interessantes se a previsão de chuva continuar aumentando nos próximos dias. Já que na data em que gravamos este vídeo, há ameaça de chuva tanto para sábado quanto para domingo. Por enquanto, a prova de sábado tem apenas 20% de probabilidade, mas no domingo esse número sobe para 45%. Embora, obviamente, isso pode aumentar ou diminuir com o passar dos dias. Mas por enquanto, a ameaça é latente e são esperadas temperaturas baixas que devem ficar entre 18 e 21 graus, mas com a ameaça de chuva presente. Senhoras e senhores, terão que se preparar para uma corrida que, com um pouco de sorte e com o clima gelado, pode nos proporcionar uma corrida bastante maluca. Para encerrar este pré-show, é hora da sessão dos dados históricos deste grande prêmio e deste circuito, para você levar algumas curiosidades para casa neste fim de semana de competição. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha, junto com o da Itália, é o único presente em todas as temporadas da Fórmula 1 desde 1950. Na verdade, como já dissemos várias vezes, este circuito, antes um aeródromo da Segunda Guerra Mundial, foi redesenhado em 1947 para se tornar um circuito de corridas. Foi onde nasceu completamente a Fórmula 1, com seu primeiro Grande Prêmio vencido por Nino Farina, que também é o primeiro vencedor da história dessa competição. E Silverstone tem sido a casa deste grande prêmio na maioria das vezes. Especificamente, 56 vezes foi a casa do Grande Prêmio do Reino Unido. Mas essa competição também foi sediada pelo circuito de Aintree nos anos de 1955, 57, 59, 61 e 62. Brands Hatch teve a honra de receber essa competição de 1964 a 1986, embora se alternando com o circuito de Silverstone. A Grã-Bretanha já viu um grande número de pilotos na Fórmula 1.
E tiveram múltiplos campeões mundiais, como Jenson Button, Mike Horton, Graham Hill, Jim Clark, Lewis Hamilton, Jones Ortiz, Nigel Mansell ou James Hunt, sendo praticamente a casa de múltiplos campeões mundiais em toda a história desta competição. Max Verstappen detém a volta mais rápida da história da Fórmula 1 neste circuito. Com o RB16 em 2020 quebrou o cronômetro com o tempo de 1 minuto 27 segundos 97. A escuderia Ferrari é a equipe mais vencedora da história do Grande Prêmio, com 18 vitórias de 1951 a 2022, e o pódio dos maiores vencedores históricos está empatado com 6 vitórias, Jim Clark e Alain Prost. Mas o maior vencedor histórico, e de longe sozinho, é Lewis Hamilton, que possui 9 vitórias neste circuito, conquistadas desde 2008 até 2024. Sendo sozinho o maior monarca em sua terra. E com isso encerramos os dados históricos do dia de hoje. Com isso, encerramos a prévia do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2025 da Fórmula 1. Mas qual dos pilotos da McLaren você acha que será mais forte nesse circuito? Norris correndo em casa ou Piastri querendo superar seu companheiro? Alguém conseguirá parar a McLaren em seu circuito de casa? Claro, me diga seu top 3 de pilotos que você acha que ocuparão o pódio no final deste domingo no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Me contem todas as suas opiniões na parte dos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe um joinha pra gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E a gente se vê neste domingo, beleza? Para o resumo, ao final da prova no circuito de Silverstone. Obrigado por nos acompanhar e até logo!